Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Diz a palavra do Senhor: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos agora diante da tua palavra. Nós reverenciamos ao Senhor e reverenciamos a tua palavra. Confessamos que ela é a verdade eterna. E ela é alimento para a nossa alma. A tua palavra é a nossa bússola, é o nosso manual. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra é a revelação do Senhor para cada um de nós. Ela nos diz tudo o que precisamos saber sobre o Senhor, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o inimigo. A tua palavra, Deus, é aquilo que é a determinação final para nossas vidas. Nós cremos que ela é infalível e que nesse momento toda voz se cale diante da tua palavra. Que o Senhor dobre todas as nossas opiniões, conceitos, pensamentos, sentimentos à verdade da tua palavra. E que o teu Espírito venha agora nos convencer de tudo o que precisamos para que haja uma mudança em nossas vidas e no contexto das nossas vidas. Que o Senhor nos dê um ambiente tranquilo, seguro, sem nenhuma intromissão contrária que venha dificultar a nossa presença aqui e dificultar o agir do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, te agradecemos, porque o Senhor não desiste de nós. Foi por isso que o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Jesus transforma o oprimido em missionário. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite.
O texto que nós lemos começa com um homem absolutamente possuído pelos demônios. Ele era incorporado por uma legião de demônios. E uma legião romana tinha 6.000 soldados. Imagine uma pessoa oprimida, possessa, dominada por 6.000 demônios. Esse homem, ele era um problema em todas as áreas. Se esse homem tivesse família, o casamento deles era uma tragédia. Porque aqui diz que ele andava perambulando pela rua, pelos cemitérios, pelos montes, se ferindo com pedras. Se ele tivesse filhos, aqueles filhos certamente eram rotulados. Quem é filho de pai problemático sabe disso. Porque esse homem era o maluco da cidade. Ele era um problema para a sociedade. Nem a polícia conseguia prendê-lo, porque se botasse algema, ele quebrava. Quando o ser humano é dominado por espíritos malignos, é uma coisa terrível. E Jesus atravessa o lago, chega na cidade de Genezaré, ou Gerasa, e encontra esse homem nessa situação precária. Um homem que ninguém queria ficar perto. Um homem que o prazer dele era viver perambulando pelos cemitérios. E quando Jesus se aproxima, vocês percebam o poder e a glória do nome de Jesus. Os próprios demônios correm e o adoram. Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse: se você crê em Deus, você faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Jesus, então, ordena ao espírito maligno que ele saísse do homem, e aquele homem é liberto. E os demônios pedem para Jesus: não nos mande para fora do país, não nos mande para longe, porque a vontade dos demônios é não ir para muito longe daquele lugar onde ele está. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que quando o demônio sai de uma pessoa, ele começa a circular pelos ares, por regiões desertas, e ele não acha descanso, porque para ele não tem descanso. Ele se rebelou contra Deus, foi mentiroso desde o princípio, não tem mais acesso à presença abençoada de Deus. E ele diz: vou voltar para o lugar de onde saí, e vou ver como é que está aquela casa. E quando ele encontra a casa vazia e ornamentada, ele volta com mais 7. É incrível como ele não desiste de nós. Ele não quer ir para longe de nós. Nenhum de nós fica livre definitivamente dos demônios, do nosso inimigo espiritual. Ele sempre volta para dar um confere. Se ele nos encontrar despreparado, ele pode nos causar problemas. Nós vamos nos livrar definitivamente dele no dia em que nós entrarmos na presença do nosso Deus, após sairmos deste mundo. Os demônios então pedem que Jesus os deixe entrar numa manada de porcos que estava ali por perto. E eu confesso para os irmãos que eu não acho nada legal saber que a segunda opção para o demônio ficar é o porco depois do homem, né? E aqueles porcos então, eles caem pelo despenhadeiro, se afogam no mar. E aquele homem fica liberto. A primeira obra de Jesus na vida das pessoas é libertação, é salvação. Jesus quer nos libertar, quer nos transformar, quer nos transportar do império das trevas, ou seja, do reino do inimigo das nossas almas, para o reino do Filho do seu amor. Talvez nenhum de nós tenha passado por uma situação tão dramática de estar dominado pelo inimigo, mas a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Nós que estamos debaixo da graça de Deus, às vezes olhamos uma pessoa e falamos: como que ela não está enxergando isso? Está na cara, é óbvio que vai dar errado. Não precisa ser profeta para dizer que isso vai dar errado. Mas a pessoa não enxerga. E às vezes se defende, justifica. Porque ela pode não estar possessa por um espírito maligno, mas ela está sob a influência do inimigo. E Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo.
Então essa é a primeira obra que Jesus quer fazer na nossa vida, ele quer nos libertar. A segunda obra que Jesus quer fazer na nossa vida é nos transformar. Olha o que diz a partir do verso 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Essa é a obra de transformação que o Espírito Santo faz em nossa vida. A Bíblia chama de santificação. Aquela pessoa que, oprimida pelo inimigo, brigava na rua, vivia preso, brigando com todo mundo, sendo problema para a família, para a sociedade, em toda parte. Esse homem agora está vestido em perfeito juízo, ele está liberto. E isso Jesus quer fazer na nossa vida, nos transformar. Olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Esse homem que no capítulo 2 de Efésios diz que estava morto nos seus delitos e pecados, agora ele é transformado por Jesus, e ele é uma nova criatura, e os reflexos dessa transformação são percebidos por todas as pessoas. E é exatamente o que nós vemos aqui, nesse texto de Marcos, no capítulo 5. Um homem problemático agora está em perfeito juízo. Ele agora é testemunho para todas as pessoas da transformação que Jesus pode fazer. Mas só que tem um problema. Quando disseram às pessoas o que acontecer ao endemoniado, ótimo, o problema foi resolvido. Nós vamos ficar em paz agora, não vamos ter problema mais desse camarada ficar perturbando a gente, nossas filhas vão poder andar pela rua agora tranquilas, sem medo de serem atacadas. Só que contaram também a respeito dos porcos, porque a libertação daquele homem teve um preço, 12.000 porcos morreram nessa brincadeira. E quando eles ouviram falar do que acontecera com os porcos, eles disseram para Jesus, vaza, não queremos você no nosso meio. Esse é o grande problema. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para a libertação. As pessoas querem receber. Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Mas pagar o preço, poucas pessoas estão dispostas a pagar. E às vezes o preço é alto. Nós não estamos dispostos a sacrificar bens materiais pela salvação de pessoas. É o que o povo de Gerasa disse a Jesus. E nós? O que nós estamos dispostos a sacrificar pela transformação de vidas? O que a nossa igreja está disposta a entregar para que vidas sejam salvas? Porque haverá um preço. Pode ser que o culto fique mais tumultuado. Pode ser que a igreja tenha que investir mais em ação social. Pode ser que a igreja tenha que ir em lugares perigosos. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Nós estamos dispostos a pagar o preço para que vidas sejam libertas e transformadas nesse lugar?
Jesus liberta. Depois Jesus transforma. E em terceiro lugar, Jesus envia. Olha o final desse texto, que coisa maravilhosa. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele homem ali perto, ele se sentiu vocacionado. Ele, de alguma maneira, diferente de muitos de nós, ele queria fazer algo para Deus em troca daquilo que ele recebeu. Ele disse: eu quero ir com o Senhor, eu quero ver isso acontecendo com mais pessoas. Mas o projeto de Jesus envolvia 12 apóstolos. Jesus não deixou, porque Jesus tinha um outro propósito para a vida dele, e eu diria que é o propósito que ele tem para a nossa vida. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Aquela pessoa que é transformada por Jesus, que sai das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa pessoa agora é comissionada por Jesus para ir para os seus e anunciar aquilo que Jesus fez. A nossa casa é nosso primeiro campo missionário. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa casa. Se nós estamos transformados por Jesus, nós temos que querer a transformação da nossa casa. Do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, dos irmãos. Quem são os seus? São aqueles que estão ao alcance das nossas mãos. Nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Esse é o nosso primeiro campo missionário. Nós, às vezes, queremos, como esse homem, entrar no barco com Jesus e ir para longe fazer missões, libertar outros que estão escravizados, como nós estávamos um dia, mas talvez o que Jesus queira de nós seja simples, como ele disse para esse homem: não precisa entrar no barco comigo, vai para casa, vai para os seus, e testemunhe na vida deles tudo o que aconteceu com você, como eu tive compaixão de ti. E diz o verso 20 que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, quanto tempo esse homem aqui tinha de convertido? Não foi para o seminário, não fez classe de catecúmenos, não fez o currículo inteiro da escola dominical, não tinha cargo nenhum. Mas uma coisa ele sabia falar, como aquele cego de nascença que foi curado por Jesus, lá em João capítulo 9. Eu não sei de nada, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso eu e você podemos fazer. Isso acaba com as nossas desculpas. Isso acaba com a nossa embromação. Nós que fomos libertos por Jesus não temos justificativa para não levarmos à nossa casa e aos nossos o evangelho da transformação. Porque é isso que Jesus fala o tempo todo. Em Atos 1:8 ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é o lugar onde nós estamos, como em toda a Judéia, que é a região mais próxima, Samaria, que é a região mais longe, e até os confins da terra. E eu pergunto: quando é que desce sobre nós o Espírito Santo? É o dia que a gente forma no seminário? É o dia que a gente é ordenado num cargo na igreja? É o dia que a gente completa 20 anos de convertido? Não, é exatamente no dia que a gente recebe a Cristo como Salvador. Todo verdadeiro crente já recebeu sobre si o Espírito Santo, está capacitado para ser testemunha. Testemunha da obra de Deus na sua vida, onde ele estiver. Isso acaba com as nossas desculpas. O tempo todo a Bíblia nos manda testemunhar o amor de Deus a todas as pessoas. E a primeira coisa que Jesus fez por nós foi nos libertar do domínio do pecado, do jugo do Satanás. Depois ele nos transforma.
Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, quem falava palavrão não fala mais, quem brigava agora perdoa, tudo aquilo que nós lemos na carta aos Efésios. Agora nós estamos em perfeito juízo, nós andamos decentemente, nós agora somos respeitados por onde nós andamos, andamos de cabeça erguida, não somos mais um pária da sociedade. E tudo isso precisa ter uma consequência, que é nos fazer missionários do Senhor, levando a salvação dele em todo lugar. A história desse homem sem nome é um exemplo muito interessante para nós sobre esse ciclo transformacional que Jesus quer fazer na vida de cada ser humano. Ele quer salvar, ele quer libertar, depois ele quer transformar e depois ele quer enviar. Em qual fase nós estamos? Se você reconhece que precisa de salvação, de libertação, reconheça hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já foi liberto, mas ainda continua escravizado por coisas que eram do velho homem, abra espaço para o Espírito Santo transformar a tua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo quer nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Aquela imagem que nós perdemos, que tínhamos lá no princípio. O Espírito Santo quer nos devolver essa imagem por meio da santificação. E com isso, nós precisamos levar essa boa nova, essa boa notícia, esse evangelho a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz e das nossas mãos. Precisamos mostrar o amor de Deus, se necessário com palavras, mas devemos mostrar o amor de Deus com as nossas vidas. Amém, queridos?